eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu e hoje a gente vai falar um pouquinho de O Peso do Pássaro Morto, que é um livro de 2017 da Aline Bay e que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura em 2018. A Aline Bay, ela tem mais de 10 anos como escritora, né? Ela escreve no Livre Opinião, ela publica contos todas as sextas-feiras. Então, começou nesse mundo do Instagram, nesse mundo online que a gente está vivendo agora. Mas esse é o primeiro romance que ela lança, né? Então, super interessante ver que a sua obra de estreia ganha uma tamanha relevância a ponto de ganhar esse prêmio tão importante. E a Aline nos diz que ela via essa coisa de escrever um livro como uma coisa muito séria, né? Deixar eternizado como um objeto, que para ela isso é muito diferente de escrever nas redes sociais, que o seu texto se perde depois de algum tempo, que ninguém já lembra mais. Então, o que ela fez para escrever esse livro? 2 oficinas literárias, uma em 2015 e uma em 2016, e essa de 2016 ela tinha um concurso. Ao final, então, dessa oficina, eles precisavam entregar uma produção e foi exatamente a escolha da Aline, O Peso do Pássaro Morto. Esse livro ele é narrado na primeira pessoa pela nossa personagem principal, que não tem nome, então facilita para a gente, leitor, se identificar com ela em muitas das vezes. Ela tomou como base também o livro do Carrascosa, dos 7 aos 40, e ela fez então a passagem de vida dessa mulher, dessa sua personagem principal, dos 8 anos até os 52 anos de idade. E durante todo esse livro a gente vai vendo o desenvolver dessa mulher, as perdas que ela vai vivendo, as mortes que ela vai enfrentando e também todo esse universo feminino. É muito legal como ela toca nesses temas. Uma coisa que eu acho super bacana também é ver a personagem se desenvolver, pensando nas fases de desenvolvimento da vida mesmo, sabe? Então a linguagem dela, como vai caminhando no tempo, ela começando ali muito menina, com aquela inocência, ingenuidade. Nossa, umas passagens lindas, lindas, lindas. Depois a adolescência, a vida adulta, até quando ela chega num ponto da vida um pouco mais maduro. É muito legal a gente acompanhar o desenvolvimento da linguagem dela e do pensamento dela em relação àquilo que está acontecendo. Eu achei super interessante também como foi o processo de criação desse livro pela Aline. Ela conta que ela começou pelo título. Ela pensou, ela teve ali um insight um dia em relação a esse título, O Peso do Pássaro Morto, e ela achou ele muito potente. Então ela ficou com aquilo durante um tempo, até que ela teve uma memória de quando ela era pequena e que ela tinha passarinhos em casa, a mãe dela pediu que ela segurasse um canário que eles tinham em casa um pouquinho e ele, muito assustado, ele acabou morrendo na mão dela. Então aquilo ela falou que foi tão marcante, né? Então foi a cena que desencadeou, segundo ela, toda a construção do livro. Então ela começa, inclusive, com essa menina aos seus 8 anos e ela fala que aí a personagem vai ganhando vida própria. Ela fala que não é exatamente baseado na vida dela, que não é um livro das memórias dela infantis, mas que foi a partir desse fio que toda a história foi construída. Ela inclusive faz uma dedicatória a esse passarinho lá no início do livro dela. Ela diz: "Ao canário que, assustado em caber na palma, morreu na minha mão." Algo que chama muita atenção nesse livro é a questão da forma. Até no começo, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, será que isso daqui é uma poesia? Será que é prosa? E depois, ouvindo entrevistas da Aline, eu vi que ela explicou que ela até gostaria muito de ser uma poetisa, que ela é uma amante da poesia, mas ela diz que acredita que os poetas nascem poetas, e enquanto que aqueles que escrevem prosa podem desenvolver um pouco mais a sua escrita. Então, que ela não se considera uma poetisa e que esse é um texto em prosa, mas ela usa muitos recursos da poesia. Então, essa questão estética, né, o uso muito bem que ela faz dos espaços, das folhas, né, então torna o texto ainda mais interessante, plástico, bonito, gostoso de se ler. Então, esse é um livro que vai tratar de perdas, de mortes, do universo feminino, então ele tem sim um tom um pouco melancólico, me lembra até um pouco assim A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a Macabeia, aquela vida tão empobrecida da personagem, mas aqui a personagem do livro da Aline, ela tem muita consciência da sua pobreza de vivências, a sua pobreza de afetividades. Então todas as pessoas que ela gosta muito, né, vão deixando ela em algum momento,
Então, a grande amiga da escola, depois o seu Luiz, que ela gostava muito, né, que atuava realmente como um grande mentor dela, né? Ele explicava coisas para ela de uma forma muito bonita, então, lógico, respeitando o universo infantil, mas nunca mentindo, né? Então, assim, vários momentos ali ele tratou de temas que talvez nem a família dela tenha tratado, ninguém cuidou direito, nem mesmo a escola, nem mesmo as pessoas mais próximas, e ele fazia muito esse papel de responder as perguntas dela, né, e ir explicando, né, essas questões mais metafísicas, mais grandiosas da vida, como vida e morte, saúde, não saúde, como que são as relações das pessoas, mas lógico que explicando também para uma criança. Então, assim, os diálogos entre os dois são a coisa mais linda do mundo. Ficam bem ali no comecinho do livro e dá vontade de ler, reler e reler. E algo bem marcante na vida dessa personagem é que ela sofre um abuso sexual. Então, todo o transcorrer da vida dela, a partir dessa vivência que ela teve e que ela nunca contou para ninguém. Ela não contou para os pais, ela não contou para nenhum amigo, ela simplesmente guardou aquela informação para ela. Até mais tarde, quando ela tem um filho, e ele pergunta um pouco, né, da origem dele, do pai dele e tal, ela nega, ela não consegue contar, ela até diz ela que ela tenta algumas vezes, mas que é mais forte do que ela não consegue contar aquilo que aconteceu. Então não dá pra gente não imaginar essa história se ela, né, se ela tivesse contado isso para alguém, se ela tivesse partilhado, se ela tivesse buscado ajuda em relação a isso, será que ela teria uma vida um pouco mais significativa, um pouco mais feliz? Com o filho dela também, ela tem uma relação muito distante, sem muitos vínculos, né? E a gente vê que é recíproco, sabe? Tanto dele em relação a ela, quanto ela em relação a ele. Então, uma vivência muito difícil dos dois, que a gente vê durante toda a trama, a gente vai acompanhando. Então, principalmente ali no período da adolescência dele, né? Um super distanciamento entre os dois e mesma coisa, a gente também sempre fica pensando, e se fosse diferente? E se eles conseguissem fazer de uma outra forma? Como é que seria para ela? Como é que seria para ele? E até que ela tem um sopro de ar na vida dela, né? Entra na vida dela o cachorro Vento, que realmente traz uma energia vital assim para a vida dela, talvez o grande amor que ela tenha tido, né? O seu grande companheiro de vida. E é muito bonita a proximidade, a amizade que eles tecem juntos. Ela encontra esse cachorro num posto de gasolina, numa situação super inusitada, e ele vai fazer parte da vida dela. Ela descreve ele como um enorme de um cachorro, muito grande, e ela não sabe, né, a idade que ele tem. Então, essa coisa do tempo, da cronologia, da proximidade da morte, o tempo todo dele, né, que o próprio veterinário diz, né, ela falou, olha, não dá para saber exatamente quantos anos ele tem, mas dá para saber que ele é muito velho. E o Vento vai vivendo por muito tempo, né? Trazendo esse sopro de vida realmente para a vida dela, como se levasse ela até mais para frente. E algo que eu gosto muito desse livro também é pensar o quanto que uma autora ali dos seus 30 e poucos anos de idade consegue escrever com tanta profundidade a respeito de idades ou de situações que ela não viveu, né? Então isso me recordou muito Walter Hugo Mãe no livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que ele tinha ali seus 40 e poucos anos, quando escreveu, então, também na primeira pessoa, num protagonista, dos seus 80 anos de idade. Então, assim, eu fico fascinada de ver esses grandes autores com tanta pesquisa, tanta investigação, tanta empatia por situações que eles não viveram. É muito bonito de ver. E aí também, investigando um pouco mais da Aline, ela conta que ela tem toda uma formação em teatro. Então daí ela conseguir se colocar um pouco mais, empatizar, se ver em situações, em idades, faixas etárias diferentes do que a dela vive, porque ela viveu bastante disso, dessa experiência no teatro. E sem dúvida, a parte que eu mais gostei desse livro foi ver essa personagem ainda criança, ouvir os seus pensamentos, o como ela enxergava o mundo. Gente, que coisa mais gostosa! Como a gente resgata a criança que a gente foi e a gente pode olhar com outros olhos as nossas crianças, aquelas que estão ao nosso redor. Eu vou ler só o trecho inicial desse livro para vocês verem que coisa mais delicada que ele é. Seu Luiz é um velho sabido com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde. O corpo deve ter uns 100 anos de tanta ruga. Na pele toda, um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca. Tem muita árvore antes de começar pela sala de sofá. Cinza e um eterno presépio,
que fica o ano inteiro na mesa de centro, com o menino Jesus fora da manjedoura. Quando o seu Luiz não está olhando, eu coloco o Jesusinho de volta na cama, coitado. E depois de dias, quando eu volto, sempre de mão dada com a minha mãe, o Jesus está fora da cama mais uma vez. Aí eu fiquei religiosa, achando o Deusinho um menino teimoso. Seu Luiz é benzedor. Gente, achei a coisa mais bonitinha esse livro, esse texto todo. Indico muito para vocês, acho que é uma obra super delicada, super intimista também, de todo esse universo feminino, das dores, das perdas, da morte. Então, e uma leitura super curtinha, super rápida, ganhador de prêmio, né? Então, acho que fica aqui como uma boa indicação de leitura para vocês. Se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixa de me seguir também lá no Instagram, eu posto quase todo dia alguma coisa do universo literário. E a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!